E se a contabilidade fosse muito mais do que só olhar o passado? E se ela fosse, na verdade, a chave para construir o futuro de uma empresa? Hoje, a gente vai pegar uma ferramenta de estratégia bem clássica e dar uma nova roupagem para ela, para destravar o poder que está escondido nos números. Vamos nessa! Para começar essa conversa, vamos ter que desafiar aquela visão tradicional da contabilidade. Sabe, muitas empresas ainda enxergam o departamento contábil como um centro de custo, uma obrigação. Mas o potencial ali é muito, mas muito maior. Essa frase aqui resume tudo, né? O verdadeiro poder da contabilidade não é só registrar o que aconteceu, mas sim conseguir interpretar esses dados e antecipar o que pode acontecer. É a diferença crucial entre ser um retrovisor e ser um farol. E essa pergunta aqui é o ponto central. Muitos departamentos contábeis acabam ficando presos nesse papel reativo, histórico. São verdadeiros especialistas em contar o que já foi. Só que isso é uma oportunidade gigantesca que está sendo deixada na mesa. A oportunidade de moldar ativamente o futuro da organização. Essa percepção comum acaba limitando demais o valor da contabilidade. Ela fica isolada, como se fosse só aquele departamento que conta os feijões. Mas e se a gente pudesse usar todo o conhecimento estratégico que está ali, escondido nesses números? E para fazer essa virada de chave, vamos usar um framework, uma ferramenta estratégica que talvez até já seja conhecida, mas que, quando aplicada aqui, nesse contexto, pode destravar um potencial imenso. A gente está falando da análise SWOT, ou FOFA, aqui no Brasil. Pensa nela como um check-up completo da saúde estratégica e financeira de uma empresa. Ela nos dá um panorama super claro do que está acontecendo dentro e fora de casa. E ela se divide em duas perspectivas bem simples de entender. De um lado, a gente tem o espelho. É quando olhamos para dentro, para identificar as forças e fraquezas que a empresa pode controlar diretamente. Do outro lado, a gente tem a janela. É olhar para fora, para o mercado, e mapear as oportunidades e ameaças que estão além do nosso controle. Certo? Mas como isso funciona na prática, no dia a dia do universo contábil? Vamos mergulhar em cada um desses 4 pontos. Bom, as forças de um departamento contábil podem ser enormes. Pensa só, uma equipe com conhecimento técnico profundo, um sistema de gestão integrado, o famoso ERP, que deixa os processos redondinhos, ou a própria credibilidade que a área tem para medir os resultados de forma isenta. Tudo isso são ativos internos superpoderosos. Mas é claro, olhando no espelho a gente também vê as fraquezas, né? Aqueles processos manuais que comem um tempo danado, a falta de padronização, ou até uma mentalidade mais reativa, que só responde quando é chamada, em vez de se antecipar. Reconhecer isso é o primeiro e mais importante passo para mudar o jogo. Agora, olhando para fora pela janela, as oportunidades podem ser transformadoras. Uma nova lei fiscal que beneficia o setor, a adoção de inteligência artificial para automatizar tarefas, ou simplesmente o mercado em crescimento. São todas condições externas que um departamento contábil estratégico precisa saber aproveitar. E, claro, o ambiente externo também tem suas ameaças. Uma crise econômica inesperada, concorrentes que investem pesado em tecnologia, ou até mesmo outros departamentos tentando criar seus próprios relatórios paralelos. Estar de olho nesses riscos é o que permite que a empresa se prepare e não seja pega de surpresa. Uma análise SWOT é poderosa, sem dúvida, mas só se for bem feita. Então vamos dar uma olhada rápida em alguns erros bem comuns que podem atrapalhar tudo e, claro, como evitar eles. Olha, para essa análise realmente funcionar, tem algumas regrinhas de ouro. Primeiro, nada de ser vago, tem que ser específico. Segundo, priorizar, focar no que realmente vai fazer a diferença. E terceiro, manter a objetividade. E talvez o mais importante de tudo, isso aqui não é uma foto para botar na parede. O mercado muda o tempo todo, então a análise tem que ser um processo vivo, sempre sendo atualizada. Ok, legal, mas ter uma lista de pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças não é o fim do jogo. Na verdade, é só o começo. A verdadeira mágica acontece agora, quando a gente transforma esse diagnóstico todo em um plano de ação de verdade. É aqui que entra a matriz Taos ou a SWOT cruzada. E isso aqui é brilhante, porque é a evolução da análise. Em vez de só listar os 4 pontos, a gente vai cruzar eles para criar estratégias concretas. É o momento em que o diagnóstico vira um plano de ataque. E a lógica é genial.
A gente cruza forças com oportunidades para criar estratégias de ataque. Por exemplo, usar uma equipe fiscal super expert para aproveitar uma nova lei de incentivos. A gente usa as forças para se defender das ameaças, tipo quando uma tecnologia robusta protege a gente de concorrentes mais ágeis. Corrigir fraquezas para buscar oportunidades gera crescimento. E minimizar fraquezas diante de ameaças, bom, isso é pura estratégia de sobrevivência. Com isso, a análise SWOT deixa de ser um simples exercício de listar coisas e se torna um roteiro estratégico, um mapa claro e prático. Ela diz exatamente o que fazer com as informações que foram levantadas, alinhando a contabilidade diretamente com os objetivos de negócio da empresa. Então, para a gente fechar, vamos resumir essa transformação do contador tradicional para um verdadeiro parceiro estratégico de negócios. Essa visão de futuro é muito inspiradora. Ao adotar essa mentalidade estratégica, o profissional de contabilidade deixa de ser só um guardião de registros e se torna um participante ativo, indispensável na criação de valor para a organização. E fica aqui uma reflexão final. Qual é aquela única informação, talvez escondida nos números de hoje, que poderia mudar completamente o jogo para uma empresa amanhã? A resposta para essa pergunta é o que realmente transforma a contabilidade, de uma obrigação para uma poderosa arma estratégica.